A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de aulas aqui no canal Denis Pereira Oficial, o canal da Escola Dominical. Isso mesmo, é um prazer estar aqui com vocês neste quarto trimestre de 2020, um quarto trimestre diferente. Fale para nós nos comentários como está na sua cidade, se já voltou tudo à normalidade, se a igreja já está completamente aberta, se todas as classes estão funcionando na EBD. Fala pra gente aqui na descrição dos vídeos. Aqui você tem todas as semanas as aulas para as classes de jovens, juvenis e adolescentes. Hoje nós vamos falar da lição 2 para a classe de adolescentes, a expansão da igreja. Deixa eu te explicar algo aqui rapidinho, enquanto você se inscreve no canal. Se inscreva aí no canal, por favor. Faça parte da comunidade de quase 20 mil pessoas que todas as semanas são edificadas pela palavra de Deus através do nosso conteúdo aqui no YouTube. Segunda, quarta e sexta, 9 da noite, sempre um vídeo para abençoar a tua vida, fora os vídeos da escola dominical. E sábado, 6 da tarde, uma série para casais, a série Casais Inteligentes. É muito importante que você se inscreva, ative o sino de notificações, afinal de contas, 90% dos vídeos são assistidos no smartphone, então ative o sino de notificações, curta o vídeo, comente o vídeo. Quando você faz isso, você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e o YouTube espalha para muito mais pessoas o nosso conteúdo, que nada mais é do que a poderosa palavra de Deus. Vamos então para a aula 2, classe de adolescentes, a expansão da igreja. Deixa-me falar algo para os irmãos. Aconteceu algo maravilhoso. O que foi? Você sabe que para a classe de adolescentes, a CPAD tem um currículo que muda de 2 em 2 anos. Aqui na segunda contracapa da revista, você tem esse currículo sucinto aqui, ano 1 e ano 2, porque pressupõe-se que as classes aconteçam por ciclos. São 2 anos com a revista de adolescentes, depois 3 anos com a de juvenis e depois entra para de jovens e adultos, enfim. E o que acontece, eu não sei há quanto tempo, mas desde que eu conheço, dou aula na escola dominical há muitos anos, a revista de adolescentes sempre foi a mesma, nunca mudava nada, só mudava a capa. Dessa vez, a CPAD inovou e com algumas diferenças, não foi também uma mudança absurda que a CPAD fez, mas ela mudou um pouco, sim, a revista de adolescentes, não é? Então, veio com uma outra capa e veio com o mesmo conteúdo, o título é A História da Igreja para Adolescentes, mas com títulos diferentes, não é? O texto, os comentários, aí o comentarista diferente, enfim, ficou um trabalho muito legal. Então, eu não sei se você já teve acesso a essa revista. Se você ainda não teve e vai usar essa revista antiga, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o primeiro link, vai ser o link dessa aula que eu ministrei há 2 anos atrás. Lembra que é um currículo de 2 em 2 anos? Então, esta revista eu ministrei há 2 anos atrás. Se você aí na sua igreja, na sua cidade, vai usar esta revista, vamos dizer assim, a revista antiga de adolescentes, ok? Então, você clica no link aí e você vai assistir a nossa aula de suporte para você. Caso você esteja de posse da nova revista, então nós vamos fazer esse vídeo aqui com essa nova revista. Se você não tem essa nova revista, me chama no WhatsApp, o número está aqui embaixo, 19 99 444 2831, e eu envio a revista em PDF para você. Vamos então a mais uma aula da escola dominical. Lembrando que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor minha vida, família, ministério, as minhas aulas, minhas viagens, tem o meu contato, estamos à disposição para atender os irmãos, pregando a palavra de Deus, dando palestras. Ore por nós e será um prazer atender os irmãos, atender aí a sua igreja. A expansão da igreja é a aula. O texto bíblico está em Atos 11, 19 a 26. Nessa aula quero propor aos professores, assim que você assistir essa aula, manda esta pergunta aqui para os seus alunos, porque esta pergunta vai fazer eles estudarem a revista. E se eles não estudarem a revista, eles vão ler a Bíblia para encontrar a resposta para essa pergunta. E aí você faz uma brincadeira com eles, fala que vai distribuir lá um brinde, alguma coisa, um bombom, alguma coisa para eles lá. A pergunta o desafio da semana é: onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Se eles lerem o texto bíblico, está no texto bíblico. Se eles lerem a mensagem, está na mensagem. Então,
a revista. Se você sabe que seus alunos não têm essa revista, então manda o desafio da semana para eles e diz que a resposta está em Atos 11, não diz que está do 19 ao 26, está em Atos 11, você vai acabar provocando eles para eles lerem no mínimo o capítulo 11 inteiro do livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, o texto base está em Marcos 16 e 15. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas ou a toda criatura. O texto aqui na revista de adolescentes é da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá bom? Mas por uma questão de hábito, né, muitas vezes na hora que eu vou falar o texto, eu vou citar aí uma mistura de tradução da linguagem de hoje com King James ou mesmo a Almeida, tá bom? Mas enfim, Marcos 16 e 15. Os objetivos desta aula é destacar como a igreja primitiva foi levada a cumprir a grande comissão dada por Jesus em Marcos 16 e 15, ressaltar a importância do zelo missionário para a vida, o crescimento e a saúde das igrejas, despertar o desejo de, assim como os primeiros cristãos, dedicar ao labor evangelístico e missionário. Muito bem. A igreja primitiva, em seu nascedouro, conforme nós lemos em Atos 2, e como vimos na aula passada, era uma comunidade pura em caráter, avivada espiritualmente, dotada de uma fé poderosa, cheia de amor e ousadia, não é? Mas tem um pequeno defeitinho ali, que era exatamente a falta do zelo missionário. Então, durante algum tempo, eles ficaram confinados em Jerusalém, ganhando muitas almas para Jesus, mas é como se eles tivessem se esquecido, não é? Eu não diria que eles se esqueceram, porque era algo inédito para eles, não é? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Essa era a grande comissão, a grande ordem de Jesus para toda a igreja, para todo cristão. Em tudo Deus tem um propósito, e sua igreja foi fundada para um propósito: anunciar a Cristo às nações, evangelizar. A lição inicial é, anote aí, pega a caneta, Deus sempre tem seus meios e métodos para nos conduzir, para nos lembrar do propósito para o qual Ele nos chamou. A igreja não foi chamada para ficar enclausurada dentro do templo. Primeiro somos chamados a vir. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Depois somos chamados para ir. Ide por todo mundo, pregai, proclamai o evangelho a toda criatura. Inclusive tem um ditado, um jargão que as pessoas às vezes muito usam, que é pregue com um exemplo, se possível use palavras. Não! A pregação do evangelho é a junção das duas coisas. É a junção da verbalização com a junção do exemplo. O fato de que muitos não estão pregando o evangelho é porque não vivem. E aí, como eu não assumo a responsabilidade de pregar, eu não me incomodo em viver. Mas eu tenho que ter a noção e a consciência de que a minha responsabilidade é anunciar. E se o que eu tenho que anunciar é o que eu tenho que viver, então eu não serei nem hipócrita, nem omisso. Não pregarei sem viver, mas também não deixarei de pregar porque não vivo. Eu viverei, eu vou trazer o evangelho para a minha vida, eu vou ver a mudança do evangelho e também vou proclamar o evangelho, porque é responsabilidade pregar, e pregar é anunciar, é verbalizar. Então as duas coisas andam juntas, a verbalização, a proclamação, a pregação e a vida, o exemplo. As duas coisas andam juntas. A perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Essa perseguição que levou a igreja primitiva a espalhar-se pelas nações e, consequentemente, dedicar-se à obra missionária, está registrado em Atos 8, de 1 a 4. Diz a Bíblia que devido à primeira onda de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve uma dispersão, não é? Eles foram dispersos, eles foram espalhados. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria.
Diz o versículo 4 que essa dispersão da igreja levou à expansão da mensagem do evangelho. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. A perseguição serviu para movimentar a igreja e transformou em pouco tempo o povo acomodado em fervorosos pregadores do evangelho. O detalhe mais importante, a lição mais poderosa aqui é: por onde passavam, anunciavam o evangelho. A perseguição, ao invés de calar a igreja, a tornou mais vibrante. O Império Romano, ao perseguir os crentes, promoveu a maior expansão evangelística, missionária da história. Deus usa diversos meios para que seu propósito seja cumprido. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu queria que você pegasse lápis, papel, caneta, escrevesse isso e coloque aí nas redes sociais. Eu vou fazer um cartaz e eu vou enviar nos grupos de WhatsApp, tá bom? Se você não está nos nossos grupos ainda, olha aqui na descrição dos vídeos e você vai ver aí os grupos, os links, entra no grupo que eu vou mandar esse cartaz aqui, ó. O lema de Cristo para nós é: cada cristão um missionário, cada lugar um campo, cada pessoa um coração e a cada coração um Salvador. Esse é o lema de Cristo para a sua igreja. Por isso, nós devemos aprender com essa perseguição, que muitas vezes Deus permite determinados males para que nós nos despertemos do sono espiritual e cumpramos a sua vontade para as nossas vidas. Aí nós vamos ter o evangelho por Samaria, não é? No capítulo 8, vemos que a primeira cidade a ser alcançada pela mensagem do evangelho após a dispersão da igreja primitiva foi Samaria. Ali o diácono Filipe, que era cheio do Espírito Santo, foi usado poderosamente por Deus como evangelista, ganhando muitas vidas para Cristo. Vale lembrar que Samaria já havia sido sacudida pelo evangelho em João 4. E agora, novamente, em Atos 8. Em João 4, lembra da mulher samaritana? A Bíblia diz que ela tem um encontro com Jesus, ela larga o cântaro de água, corre para a cidade, chega na cidade e diz: escuta, venham ver alguém que falou tudo o que tem acontecido na minha vida. Não seria ele o Cristo? E a Bíblia diz que toda a cidade saiu para ouvir Jesus, para ver Jesus, não é? E agora em Atos 8, Samaria, nós podemos dizer com certeza que ela foi sacudida pela pregação do evangelho. Aí eu tenho que fazer aqui algumas perguntas para nós pensarmos juntos. O lugar onde moramos tem sido sacudido pelo evangelho? Temos falado de Jesus às pessoas no lugar onde moramos? Será que é preciso enviar missionários de outros lugares para cumprir a nossa missão no lugar onde moramos, a missão de pregar o evangelho? Será que, se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, alguém, ao contar a história do lugar onde moramos hoje, vai escrever que a cidade, o bairro, foi impactado pela pregação do evangelho? Deixe-me dizer algo aos professores e líderes aqui. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Se quisermos ver esta geração inflamada pelo fogo do Espírito, está na hora de sairmos às ruas proclamando Cristo como Salvador. Eu digo isso com muita convicção. Quando eu olho para a minha adolescência, sabe quais são as lembranças mais fortes que eu tenho da minha adolescência? É a evangelização, é estar nas ruas falando de Cristo para as pessoas, entrando em bares, entrando em vielas, em favelas, pregando, falando de Jesus para as pessoas. Então, me deixe dar aqui este conselho aos senhores professores e líderes. Se quisermos ver esta geração incendiada pelo fogo do Espírito, está na hora de sairmos às ruas proclamando Cristo como Salvador. Troquem
as programações internas por programações externas. Abram seus olhos espirituais e vejam que estamos sendo perseguidos. Eu estava sentado aqui meditando antes de gravar e como que nós muitas vezes somos tão superficiais na forma de pensar. Quase todos os dias nós recebemos um vídeo, um post, pedindo orações por alguém, porque estão perseguindo os cristãos lá na Ásia, nas Filipinas, né? As Filipinas é quase toda semana. As Filipinas estão arrastando cristãos, estão queimando cristãos vivos lá. E enquanto nós estamos olhando para fora do Brasil, para fora do nosso país, para estes irmãos que estão sendo perseguidos, não é? E inclusive com sentimento de comiseração, de misericórdia, pedindo Deus livra eles, e não é esta oração que eles querem. As pessoas que estão em países onde há perseguição religiosa, aonde não há liberdade de culto, estas pessoas não querem que nós oremos para que a perseguição pare. Elas querem que nós oremos para que elas permaneçam fiéis em meio à perseguição, mesmo que isso lhes custe a vida, porque eles têm convicção de sua fé. Eles não têm medo da morte, nem medo da perseguição. Eles têm medo de negar a Cristo por causa da perseguição. Mas nós ficamos olhando para fora e esquecemos que aqui na nossa casa, aqui no nosso país, nós estamos sob um intenso ataque psicológico, mental, intelectual do inimigo. Os nossos valores e princípios estão sendo todos eles atacados violentamente, ardilosamente, astutamente, silenciosamente, e muitas vezes não estamos percebendo porque nós estamos olhando para o lado de lá da cerca. Nós estamos sob perseguição, sim. Quando somos perseguidos, o que a igreja está mostrando aqui é que só existe uma forma de reação: sair às ruas e clamar, gritar, proclamar o evangelho de Cristo. Essa é a única forma de resgatar jovens e adolescentes da nossa geração. Não apenas os desviados, os incrédulos, os que estão fora da igreja, mas os que estão na igreja também, mas estão dispersos espiritualmente, acomodados espiritualmente em programações que não os desafiam em nada, apenas os entorpecem. Saiamos às ruas, voltemos ao princípio da igreja, às nossas raízes. Se quisermos ver esta geração pregando e servindo a Deus com compromisso, não será no centro de treinamento, no templo, ficar ali só dentro da igreja, não, mas no calor da batalha, que eles serão despertados. Quem tem ouvidos, ouça esta palavra. É no calor da batalha, é fora do templo que nós somos despertados, que nós somos desafiados e então nos comprometemos cada vez mais com a nossa fé e com a palavra de Deus. O evangelho vai chegar então agora a Damasco, não é? Atos 9, 1 e 2, e quando você estuda a história da igreja, lê aí alguns livros, você vai ver que cada lugar desse tem uma questão estratégica, não apenas o lugar no sentido das pessoas a quem foi pregado o evangelho, mas a própria condição geográfica de cada um desses lugares. Quando você estuda a história da igreja, você vai perceber que a própria forma como o império, não é, estava colocado naquela região foi benéfica para uma expansão muito rápida do evangelho. Foi muito rápido. A pregação do evangelho aqui em Damasco vai provocar perseguição. Lembra que Saulo pede cartas e ele vai em direção a Damasco, não é? E Paulo era cruel. A Bíblia usa o termo, quando Jesus fala com ele, Jesus diz assim, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? É uma linguagem que era usada para um touro feroz, um touro extremamente bravo, que não podia ser dominado por ninguém. E mesmo esse touro sendo amarrado, não é? E mesmo esse touro, o aguilhão, era algo que se colocava no nariz do touro. Você sabe que uma das formas de dominar um touro bravo é colocando uma argola no seu nariz, não é? E Jesus está dizendo para Paulo, não adianta você recalcitrar contra os aguilhões, porque Paulo era um touro feroz,
indomável. Paulo não apenas perseguia com palavras, ele perseguia de maneira, ele arrastava os cristãos pelas ruas, ele dava ordens e os via morrer, ficava feliz com a morte dos cristãos, porque ele pensava que estava fazendo isso como um serviço a Deus, uma vez que ele foi educado no judaísmo, não é? Então Jesus tem um encontro com ele, e depois ele também passa a ser perseguido, o perseguidor passa a ser perseguido. A pregação do evangelho provoca perseguição. Não pense que pregar o evangelho nos fará imunes, pelo contrário, nos torna um alvo. Porque onde o evangelho é pregado, causa transtornos, mudanças que em larga escala incomodam aqueles que querem viver, continuar nas trevas. Não é? Nós precisamos ter em mente, pregar o evangelho, escreve aí, é entrar em território malignamente dominado para resgatar os sequestrados pelo inimigo, acorrentados pelas correntes do pecado. Ele não cederá sem luta, mas conosco está o poder libertador. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10 e o versículo 19. Eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Atos 1 e 8 diz-nos assim a palavra de Deus: contudo, recebereis poder, autoridade, quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, Jesus é para isso que ele nos deixou o revestimento de poder, porque ele sabia em que território nós iríamos entrar para anunciar o seu evangelho. Aí o evangelho vai chegar agora em Cesareia. Em Cesareia tem a casa de Cornélio, não é? Cesareia acontece algo assim muito interessante, porque em Cesareia, até aquele momento, os discípulos tinham uma ideia de que o evangelho era coisa para os judeus, e que se um gentio quisesse se converter a Cristo, ele precisava passar por todos os rituais judaicos, não é? Depois esse grupo foi chamado dos cristãos judaizantes, sobre os quais Paulo escreveu diversas cartas, e em suas cartas ele sempre alertou sobre a graça de Deus, que a salvação é pela graça, não tem que cumprir nenhum ritual para ser salvo, porque se tivermos que cumprir algum ritual para ser salvo, então a graça não é graça. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos, não é? Então, aqui em Cesareia, a pregação do evangelho é como um divisor de águas. A igreja achava que os gentios, e mesmo assim, com certas ressalvas, não devia pregar, mas se fosse pregado para o gentio ou não judeu se converter, ele tinha que cumprir os rituais judaicos, entre eles, claro, a circuncisão. Mas o que vai acontecer aqui é que Pedro é levado pelo Espírito de Deus até a casa de Cornélio, em Atos 10, e lá na casa de Cornélio, Pedro prega o evangelho. E a Bíblia diz que enquanto ele prega o evangelho, aquelas pessoas recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas estranhas, não é? E aí surge aquela pergunta: podem recusar as águas a estes que receberam o Espírito Santo? É claro que não. Então barreiras são quebradas aqui em Cesareia, porque o evangelho quebra barreiras, propõe mudanças. Aqui fica claro que a igreja não deve criar barreiras, muros, mas pontes que facilitem o acesso de todos a uma vida cristã fundada unicamente no evangelho de Cristo e não em costumes e práticas culturais. Essa que é uma grande tentação, não é? Uma grande tentação que a igreja sofre ainda nos dias de hoje. Existe toda uma pressão para que algumas coisas tomem o lugar da palavra e da graça de Deus em nosso meio. O evangelho em Antioquia, Fenícia e Chipre, Atos 11 e 9, a gente vê os cristãos dispersos, evangelizando. Eu não vou ficar lendo a revista, tá bom? Eu prefiro fazer algumas pontuações aqui. Num primeiro momento, a expansão foi provocada pela perseguição. Agora, a igreja começa um novo tempo, onde ela envia missionários,
cumprindo voluntariamente sua missão. Aqui a igreja já começa a entender, ei, é nossa missão enviar missionários, fazer missões. O maior sinal de saúde espiritual de uma igreja. Fazer missões é ganhar almas, é gerar filhos para Deus. Igreja que não faz missões, não evangeliza, é doente, infértil, estéril, que Deus nos cure. O método da igreja para fazer a obra missionária era no poder do Espírito. Nenhuma estratégia humana, nenhum método mundano é capaz de fazer o que só o poder do Espírito é capaz, convencer pela pregação. João 16:8 é o Espírito que convence. Atos 3, de 1 a 3. Eles foram separados para a obra missionária após um tempo de oração e jejum. Eu lembro que uma vez, num campo em que nós servíamos a Deus, quando o pastor presidente assumiu, os jovens estavam todos aí num certo movimento de evangelismo. E o pastor percebeu que nós não orávamos. Nós saímos para evangelizar e não orávamos. Ele disse, para tudo, vamos orar. E a gente começava a orar às 5 da manhã. Ficamos um tempo orando. Até que ele disse, agora vamos sair para a rua. Fica aqui no ensaio, tal, vai almoçar, 2 da tarde, vamos para a rua evangelizar. E eu lembro com muita alegria de quantas vezes no culto, na hora das visitas, né, ali da apresentação dos visitantes, o pastor fala assim, está aqui conosco a família tal, o casal tal, ou a pessoa tal, eles foram evangelizados hoje à tarde aí pelos nossos jovens e tal. Isso era muito legal, sempre com oração, é no poder do Espírito. Não há método humano e nem mundano. Isso é um perigo. Paul Washer diz, quando usamos métodos carnais, nós atraímos uma geração de carnais. Muitos dos nossos métodos mirabolantes são completamente inúteis, porque o único poder de atração do homem para Cristo é o poder do Espírito por meio da pregação do Evangelho. Qualquer programação, qualquer método precisa ser submetido à oração para termos a direção do Espírito. Bom, o exemplo do apóstolo, Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva, não é? As 3 viagens missionárias ao longo do Império Romano, não é? Produziu aí as maiores igrejas daquela época, inclusive igrejas onde ele nunca tinha estado, né? Então você tem a igreja de Roma, enfim, que ele escreveu depois para esta igreja, enfim, tá? Muito bem. Suas 3 viagens pelo Império Romano, relatadas no livro de Atos, são um registro poderoso da expansão do Evangelho de Cristo nas primeiras décadas da existência da igreja, não é? Toda a Ásia foi evangelizada através de um homem inflamado pelo fogo do Espírito. Todo o império foi abalado. Podemos seguir este exemplo e no poder do Espírito abalarmos o mundo de hoje, a nossa geração, através da pregação do Evangelho. Afinal, o ID de Jesus é tão atual para nós hoje como foi nos dias da igreja primitiva. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O ID é para hoje, o ID é para agora. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Nenhuma igreja deve ser apenas uma creche onde as crianças passam, mas uma maternidade onde os filhos nascem. Grave isso no seu coração. A missão tríplice da igreja, ou a missão quádrupla da igreja: ganhar, discipular, treinar, enviar. Ganhar, discipular, treinar e enviar. Ganhar, discipular, treinar e enviar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, fale conosco aí por meio das redes sociais, no nosso WhatsApp.
e até a próxima aula. Deus abençoe você.